Oi gente, como prometido, está eu aqui de volta, gravando um novo vídeo para o meu canal. E vou aproveitar e responder algumas perguntas que surgiram no decorrer da semana em relação ao vídeo anterior. Me perguntaram se ela me dava roupa e outras coisas que eu vou respondendo a partir de agora. Quantas roupas ela me dava, sim. Ela me dava roupa até porque eu ia para os lugares com ela, então eu tinha que estar com uma boa aparência, né? Porque diante da família dela e dos amigos, ela me criava como uma filha. Então eu tinha que estar aparentemente bem, né? Quanto aos filhos, ela não batia nos filhos, que surgiu essa pergunta também, se ela batia nos filhos dela também. Não, ela não batia. Durante todo esse tempo que eu morei, eu nunca vi ela batendo, nem mesmo deixando de castigo. Era uma criação totalmente diferente da minha. Perguntaram também se eu passava fome. Não, isso nunca aconteceu. Ela nunca me deixou passar por fome, por essa situação de fome, não. E quanto aos filhos que me perguntaram como eles agiam, não agia de jeito de maneira nenhuma, eles ficavam na dele. Às vezes o mais velho até me batia também, a depender da situação. E o marido dela também nunca se intrometia. Na verdade ninguém se envolvia, sabe? Era ela e eu e ponto. E Deus. E quanto à minha mãe, eu acho que minha mãe sentiu, eu acredito que ela deve ter sentido arrependimento, porém que já não podia mais fazer nada, né? É aquela coisa da descoberta que foi iludida, enganada, acreditou em algo que não existiu. Como ela tinha prometido, né, que eu ia estudar, e na verdade eu nem estudei, eu levei 1 ano e meio sem estudar. E depois que eu fui estudar, depois que eu já estava lá um tempo, que eu comecei a estudar. Mas nada que ela prometeu a minha mãe aconteceu. Então eu acredito que ela deve ter tido arrependimento. Mas também foi uma coisa que ela não falou muito sobre isso, não. Nem eu falava muito sobre esse assunto com minha mãe. Então acho que eu respondi essas questões em relação ao vídeo anterior. E eu sei que esse vídeo também causou para algumas pessoas algum sofrimento, sabe? Que eu vi algumas pessoas meio que revoltadas e revoltada, mas assim, a intenção não era deixar que vocês sentissem isso, mas compartilhar com vocês um pouco da minha vivência durante esses 4 anos. E eu juro que eu tentei trazer os fatos mais leves, até mesmo porque minha intenção não é causar esse tipo de sentimento nas pessoas, até porque já passou, eu não tenho um trauma, é uma coisa também que eu quero deixar claro, eu não tenho um trauma sobre isso. Tenho lembranças, sim, porque graças a Deus eu não perdi minha memória, então minhas lembranças estão aqui, mas traumas não. Eu acredito que tudo que eu passei de ruim serviu também para que eu me tornasse o ser humano que eu sou hoje, para a mãe que eu sempre fui. Então as experiências, mesmo com a dor, ela me trouxe benefícios em ter me tornado uma pessoa com a personalidade que eu tenho, uma forma que eu penso, que eu acredito que não é uma coisa ruim. Estamos sempre em processo de evolução, estamos sempre prontos para evoluir, mas eu sei que não é nada que tenha me deixado marcas para que eu me tornasse um ser humano rebelde, digamos assim. Então é isso. Então, quando eu saí da casa dela, dando continuidade agora à minha história, quando eu saí da casa dela sem roupa e tal, minha mãe fez pedido de roupa para primas, pessoas mais conhecidas, mais próximas, que tinham filhos com a minha idade, com o mesmo corpo. E assim eu fui me vestindo. E com o passar do tempo que eu estava morando lá, que era na roça, eu lembro que eu passei por uma outra situação, gente, onde eu fiquei sem roupa novamente. Eu já tinha poucas roupas e o que aconteceu? Eu lavei as roupas no final do dia e larguei a roupa no arame. Quando foi de manhã, gente, que eu fui tirar as roupas do arame, não tinha roupa, as vacas tinham comido minhas roupas. E mais uma vez, olha, eu precisando de roupa novamente. Inclusive uma saia que eu não posso deixar de contar, viu? Minha irmã tinha uma saia assim que eu me achava, eu já tava acho que no momento da sexualidade ativa, e quando eu vestia essa saia eu me achava gostosa na saia. E quando minha irmã brigava comigo, ela, tire minha saia, tire minha saia. E até essa saia que eu tanto amava, que eu trocava, lavava prato
por ela deixar eu vestir essa tal saia, até essa saia foi junto. Mas, enfim, a minha vida tomou um outro rumo a partir daí, né? Eu fui tomar conta de uma criança, eu levei mais de um ano já na cidade, tomando conta dessa criança. Depois de um ano e alguma coisa, eu voltei para casa da minha mãe novamente. E depois de uns 3 meses eu fui tomar conta de um bebê, tinha nascido em um dia, no outro dia, antes de chegar em casa eu já estava lá para tomar conta dele. E eu considero que é como que foi o meu primeiro filho, foi essa criança que eu tomei conta até quase 3 anos. E eu saí de lá justamente quando o meu padrasto morreu, depois de algum tempo que minha mãe precisava trabalhar, e eu fui para casa para ajudar a ficar com meus irmãos menores, enquanto minha mãe trabalhava. E assim, quando meu padrasto morreu, foi quando eu perdi minha primeira visão. Eu passei uma semana parecendo que eu tinha um fio de cabelo no olho, e na verdade eu não tinha um fio de cabelo no olho, simplesmente eu estava com a minha retina descolada e não sabia. Foi quando eu fiz um exame e a médica falou isso, perguntou se eu tomei alguma pancada, eu falei que não. E aí ela foi estudar, né, o motivo pelo qual poderia ser, e entendeu que a minha retina era muito fina e eu tinha um grau de miopia muito alto, e provavelmente foi o que aconteceu, que descolou a retina, mas fiz cirurgia e tudo, mas infelizmente eu não consegui recuperar minha visão. E aí eu fiquei com uma única visão. Mas essa uma visão, pra mim, ela não fazia diferença, sabe? Quando você perde uma visão, uma faz o papel da outra. Então, pra mim, tava bom, tava tudo normal, porque eu conseguia ver tudo, ler tudo, e eu acreditava que isso nunca ia acontecer. Só que os médicos já me diziam que o que aconteceu com a visão poderia acontecer também com a outra, com o passar do tempo. Então, meus 15 anos, ele foi marcado com essa situação da minha perca da minha primeira visão, a perca do meu padrasto, que era quem eu tinha como pai, né? Era essa pessoa. Meus 15 anos também foi quando eu comecei a namorar com o pai dos meus filhos, que é meu ex-marido hoje. Na época eu tinha 15 anos, 1 mês e 15 dias. E nada mudou quando eu perdi essa primeira visão. Entre eu e ele, nunca foi alterado nada na nossa vivência por conta disso. Ele sempre foi a mesma pessoa. E ainda eu sonhava em encontrar, né? Eu achava que meu pai biológico ia aparecer quando eu tivesse 15 anos. E esse pai nunca apareceu. E até que eu acredito que hoje, minhas esperanças de encontrar esse pai, eu acho que já morreu. Até um tempo desse eu vivia atrás, mas depois de algumas buscas eu não encontrei. E eu deixei meio de lado essa história de encontrar meu pai biológico, mas é algo que me marcou também. Então, aí com que esses 15 anos foi tudo isso que aconteceu. Aí eu fui morar com minha mãe, depois de 3 anos de namoro eu engravidei, que é da minha filha, que é a mais velha. E quando eu engravidei eu fui morar junto com o pai dela, eu fui morar na casa da minha sogra em uma outra cidade. E fiquei lá 1 ano e alguma coisa, depois eu vim passar um São João aqui, né, na minha cidade natal, que é a que eu moro hoje. E aí a gente ficou, eu decidi ficar nessa tal casa, que era uma casa que ficava fechada. Não tinha nada na casa, sabe? Mas aí eu decidi, bora ficar, vamos. E aos pouquinhos a gente foi comprando as coisas e foi montando a casa. E quando eu tinha 1 ano e pouco morando nessa casa, foi quando eu engravidei do meu filho, que é o caçula. E nessa época eu já estava com 20 anos. Com 20 anos eu engravidei do menino. Aí com 21 anos, quando eu ganho meu segundo sobrenome, né, que é o sobrenome de casada, por isso que eu disse lá no segundo vídeo que eu conto que o trauma de ter um sobrenome se acabou quando eu tinha 21 anos, porque foi quando a gente casou. Eu nunca sonhava em casar no papel, mas o que me levou a querer casar era justamente para manter um sobrenome, já que eu tinha esse trauma de não ter um sobrenome. Quer dizer, né, que só tinha um sobrenome no meu registro. E aí casamos, e depois de 1 ano e alguma coisa de casados, foi quando tudo aconteceu novamente. Foi quando eu perdi a minha segunda visão, e que eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Então, desde já, peço a vocês que
assistam o vídeo, dá o like, se achar que foi bom, que vale a pena, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante para mim. E eu vou ficar por aqui. Deixo um beijinho doce para todos vocês. E até a próxima, eu continuo contando com vocês. Beijos!